Pessoal, uma pseudo-bomba, vai? Porque ao mesmo tempo que durante o programa vem uma nota oficial do Botafogo, vem também um furo de reportagem, quem sabe, né, do Zinho, que no ponto eletrônico recebeu uma notícia de que o Arthur Jorge teria uma renovação de contrato com o Botafogo automática. Vamos entender essa história? Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, temos área de membros, 4 planos, plano de R$3, de R$5, valores simbólicos pequenininhos, cabe no seu bolso e você ajuda muito o canal aqui a fazer um bom serviço todos os dias para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Falou agora há pouco de inteligência artificial. Tem uma coisa que a inteligência artificial não é capaz de fazer: substituir o Arthur Jorge. Não dá para montar outro Arthur Jorge com a inteligência artificial para ficar no lugar dele lá e tocar o barco no Botafogo se o homem for embora. Porque a conversa é a seguinte: a apuração da nossa Roberta Barroso com a nossa equipe, a redação aqui da ESPN, está lá no site espn.com.br, todo esse imbróglio de que ele já está encaminhado com uma equipe no Catar, uma negociação que aconteceu antes, inclusive, lá do Mundial, Libertadores e tal, uma coisa que já vinha caminhando. Ele, inclusive, deu declarações dizendo que sim, tinha propostas, algumas tentadoras e tal, mas que... Agora, quando ele chegou em Portugal, ele falou. Mas no Brasil, ele só disse, ele deu sinais. Deu sinais, inclusive, na final da Libertadores, depois da... Na entrevista aqui, na volta do Mundial, ele deu entrevista dizendo que ele fez história. Isso. Fizemos história num clube tão grande como o Botafogo. Deixamos um legado. Deixamos um legado. Era sempre um discurso meio que de despedida, né? Parecia. Ele não cravava uma despedida, mas era um discurso meio que de despedida. E aí, essa conversa que não teria sido informada ao Textor, essa negociação, né? Pelo menos é o que apurou nossa equipe, deixou uma situação meio amarga ali dentro. Azedou a marmita. Azedou a marmita. Então entendi. Azedou a marmita. Azedou a marmita. E o cara ainda queria levar o Savarino. Aí azedou mais ainda a marmita, né? Quer dizer, você vai embora, negocia aqui debaixo das nossas barbas, não fala pra ninguém, ainda quer levar o jogador do time. Indica o Savarino. Aí, essa é a matéria que está lá no espn.com.br. Eu pergunto pros senhores, começar lá com o Zinho. Você tá cauteloso, hein? Tô muito cauteloso. Esse programa aqui é pródigo nesse tipo de coisa. Você tá cauteloso, hein? Eu tô esperto aqui. Você foi bem, vou começar lá. Lá com o Zinho. Aliás, antes de ir com o Zinho, o Felipe Silvani aqui me manda uma nota do Botafogo, oficial de agorinha. Viu na hora certa. Olha só. Então vamos lá. Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Arthur Jorge, o Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos. Atenção! É bom. Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025. Sim. Ok. O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. Ok. Também não está desmentindo nada lá, porque o Botafogo está só dando a parte dele. 3. Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. Aliás, isso está na matéria também, que o Botafogo não previa aumento salarial por Arthur Jorge, justamente por entender que já recebe um belo salário e com as bonificações a coisa ficou melhor ainda. 4. Como é protocolar em todos os assuntos relativos a seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Ou seja, já não são. O Botafogo não desmente. O Botafogo, como instituição, o Botafogo não está desmentindo nada. Está se posicionando mediante o que foi veiculado na imprensa. Posso falar? O Zinho que vai falar, desculpa, depois eu falo. Fala, Zinho. Senão o Zinho vai ficar bravo com você. Não, pode falar. Passou a bola. É um gentleman, tá vendo só? Você vive discordando dele, você sempre tem informações, Essa nota não foi escrita por dirigente, essa nota é escrita por um advogado. Tá. Porque, na verdade, o Botafogo está se precavendo da multa. Perfeitamente. Só isso. O Botafogo sabe que perdeu.
Essa é a situação. Já era. Vamos traduzir para o português? Né? Vamos traduzir para o português bem claro? Português? Para Português. Porque aqui no Brasil a gente não fala. O português fala em Portugal. A gente fala alguma coisa parecida com o português. Sim. Porque nós juntamos palavras em inglês, palavras em espanhol, palavras em italiano, palavras em alemão, palavras em polonês, porque nós fomos colonizados dessa forma. Então, o país é muito grande. Então, o português dito no Brasil é o seguinte: o Botafogo está se precavendo só da multa. Porque o Botafogo sabe que não tem como. Essa última declaração dele chegando em Portugal, essa foi, para mim, a gota d'água, né? Tem uma música do Chico Buarque, né? A Gota d'Água. Muito bonita essa música. Então, me parece que isso aí é assim, já canta tá aí, canta aí a música. Eu não lembro toda a letra. Não vamos destruir o Chico Buarque aqui. A parte final da música pode ser a Gota d'Água, né? Que é um monte de frases, assim, é uma letra muito interessante. Para mim, a coisa está sacramentada. Se o Arthur Jorge ficar no Botafogo, para mim será uma grandiosa surpresa. Para mim, não é surpresa ele ficar. Para mim, a novidade é ele ficar no Botafogo. Para mim, ele já foi. Porque a fala dele, a fala chegando em Portugal, agora aparecem os dois clubes, um da Arábia e o outro do Catar, é isso? Do Catar. Então, um da Arábia e o outro do Catar, mais próximo do time do Catar. A cada instante, as notícias são variadas. E quando vem uma nota como essa, ela não é escrita pelo assessor, ela é escrita por um advogado, que passa para o assessor publicar a nota. Porque o Botafogo está se precavendo, né? Em nenhum momento o Botafogo foi comunicado, em nenhum momento o Botafogo deu autorização para conversar, em nenhum momento... Não deu consentimento. Em nenhum momento... Então, gente, aí só está anunciando que perdeu um belíssimo treinador que tinha um elenco sob controle e que se enquadrou perfeitamente com aquilo que era proposta do Botafogo enquanto elenco. Ele se enquadrou no elenco e o elenco respondeu a ele, respondeu ao Botafogo do jeito que se imaginava, porque ele soube comandar o Botafogo. Parabéns para o Arthur Jorge, fez uma campanha maravilhosa, mas o futebol é assim, né? O Abel Ferreira teve propostas semelhantes, mas preferiu ficar no Palmeiras. Agora, a presidente do Palmeiras está tentando estender o contrato dele até o final da gestão dela. O Abel também teve aquela história daquela negociação, por baixo das barbas mas lá ele, e tal, ele etc. Foi, depois vazou. Depois ele vazou aí e tal. Aí colocaram panos quentes nisso aí. Foi parar na FIFA e teve aquela discussão. E o caso do Arthur Jorge, eu lamento muito. Eu não sou contra treinador que venha de outro país, não sou contra, mas desde que eles sejam bons. Porque existem muitos aventureiros, e eu não sei como que essas aventuras acontecem no futebol brasileiro, com alguns que não têm condições de ser técnico no Brasil e acabam sendo. Tem alguns que são muito fracos e têm um nome tremendo no futebol brasileiro. E não conseguem fazer bons trabalhos, mas tem um nome no futebol brasileiro. Agora, no caso do Arthur Jorge, não. Ele chegou, pegou um time sem ter feito pré-temporada, chega durante a Copa Libertadores da América na primeira fase e a partir daí ele vai estruturando o time do Botafogo. O trabalho é muito espetacular. É sensacional. Não tem, o melhor trabalho de um treinador. Eu quero aplaudir Arthur Jorge e dizer que o Botafogo vai ter que procurar um outro treinador, tomara que encontre um tão bom quanto foi. Até porque dizem também que o Botafogo vai perder de 5 a 7 jogadores do atual elenco. Exato. Então, Almada, por exemplo, já falou que vai e tal, vai ter alguma renovação ali. O Luiz também. Henrique, como é que vai ser? O Barbosa, como é que vai ser? Sim. Aí eu começo a pontuar o Tiquinho. Mas o pior de tudo é perder o treinador, não é? Tiquinho pode ir para o Santos. Então, mas o pior de tudo é perder o Arthur Jorge. Aí não? você perde o ponto de referência, né? Então, essa é a questão. Desculpa, Vilzinho, tomar aqui à frente. Vamos supor que o Botafogo chega agora. Não vamos resolver isso aqui no fígado, não. Vamos lá, vamos conversar. Vamos tentar aumentar. Apesar que na nota está dizendo aqui, ó. Está dizendo aqui. Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus. Ou seja, é um dos mais bem pagos, ou seja, o Botafogo não quer dar o aumento. Valeria fazer uma loucura para permanecer com Arthur Jorge e mais. Depois de toda essa história interna, de negociação e tal, sem o técnico saber tudo, você acha que tem clima, inclusive, para o Arthur Jorge continuar, se isso fosse possível, Zinho? Eu acho que é possível, sim. Um treinador de sucesso desperta interesse de outros locais. Normal, sondagens,
se ele já sentou e assinou um pré-contrato, coisa até que falaram que o Abel fez, né? Pois é. Para a justiça e tudo, não tem esse... Então, assim, isso eu acho errado. Você tem um contrato, nem sentou para conversar com o seu clube atual, já assinar um pré-contrato, é que você já decidiu que ia embora. Então, assim, voltar para o Botafogo. Se veio propostas, se o empresário do Arthur Jorge, enquanto ele estava disputando o campeonato, brigando por título, ouviu essa proposta, conversou, passou para o treinador balançou, a gente está falando de Arábia Saudita, de Catar, os números são absurdos. Inclusive, o treinador que começou a organizar esse Botafogo foi embora no meio da temporada por uma proposta tentadora do mundo árabe, que é o Luiz Castro. E depois que ele saiu, o time deu uma caída. Vocês lembram disso, Demorou né? para se encontrar, né? O que passou de treinador ali foi brincadeira. Demorou. Não, veio se encontrar com o Arthur Jorge. Foi. Perde o título brasileiro, inicia o ano com dificuldade, com problemas, quase que não classifica ali. Né? A gente lembra que eu estava com o Pascoal na transmissão. A estreia dele, não foi, Pascoal? Foi. Lá na Libertadores, lá no Equador. Então, assim, começou. Com ele, que é muito bom treinador, o Texto investiu na reformulação do elenco. A gente está falando que chegou Alex Telles, Vitinho. Estou falando só esses caras ali na passagem dele. Alexander Barbosa, acho que o zagueiro já estava desde o início Barbosa do já ano. estava. Foi. Contratação logo no início do ano e tal. Mas assim, também estava se adaptando, também estava se entrosando. Eu quero dizer que ele é muito bom treinador. Vocês lá no início brincaram comigo. Pô, assim, o time... Eu falei, eu já estava pensando na sequência do nosso programa. Ele é ótimo treinador, mas se não der o material humano para qualquer treinador, é difícil. Tem treinador que atrapalha. Mas, assim, ele tinha um elenco maravilhoso. O elenco era bom, mas não teve sucesso na temporada passada. Foi reforçado, só tinha um titular do time da temporada passada. Os outros, a maioria, estavam ali no banco. Alguns saíram, mas o Adrielso voltou. E foi fundamental na reta final, porque o Basto machucou. Então ele tinha peça de reposição, tinha um elenco muito bom, e aplausos para ele, que fez uma gestão muito boa desse time. Né? De encaixar todo mundo e de não deixar as vaidades atrapalharem num elenco com fartura. A gente sabe que acontece isso. Eu quero dizer o seguinte... Eu acho que se ele sair, a não ser que tragam o Luiz Castro de volta. Que está no mercado, né? Tá aí, hashtag ESPNFC, não tem aí a nossa hashtag? É uma boa, aí gostei, coloca Zinho. dentro aí. Gostei. Mas mesmo... Vocês querem o Luiz Castro de volta? Então, se o Arthur Jorge sair... Fico curioso, viu? Porque do jeito que o Luiz Castro saiu do Botafogo... O formato não foi boa coisa, não. Saiu ali com o torcedor bravo, chateado com ele. Eu sei que o cara chega, ganha 2, 3 jogos e tal, coisa... Aí todo mundo esquece. Mas assim, um retorno... Primeiro que, o salário é maior do que o do Arthur Jorge. Eu ia tocar nesse ponto. Bem ele tá maior. vindo lá do mundo árabe. Ele já se acostumou com esse salário que parece que o Arthur tá querendo ir lá buscar. Mas ele foi mandado embora. Sim, foi mandado embora, mas ele se acostumou. Ele não vai vir agora para o salário pequeno. Acho. Não acredito. Foi mandado embora, presidente. Ele não pode pensar no salário de lá se ele foi mandado embora. Não, estou dizendo assim, eu não quis falar sobre isso não, tá? Desculpa, sobre salário. Eu quis dizer sobre treinador. Sim. Qualidade de treinador. Eu acho que ele tem o potencial, ou se não melhor do que o Arthur Jorge. Eu quero dizer assim, o Arthur Jorge é brilhante, maravilhoso, conseguiu título inédito com o grupo do Botafogo. O Botafogo proporcionou essa valorização dele. Eu espero que ele fique. Eu torço para que ele fique, que ele é muito bom treinador e já está entrosado com o elenco. Mesmo se perder esses jogadores que o Pascoal falou, de titular é o Almada. E o Texto tem condições financeiras de buscar no mercado. Peça de reposição dos que estão saindo, que são mais jogadores que eram alternativos para o Arthur Jorge, mas o titular que está saindo, até o momento, seria o Almada. Então, assim, eu acho que tem no mercado para ele buscar peça de reposição. O treinador, o que eu quis dizer é o seguinte, saiu o Arthur Jorge, desse nível no mercado, tem 2 para mim, desse nível.
o Luiz Castro e o Tite. Então, olha só, ontem a gente falou sobre esse assunto no Sport Center e a única coisa que mudou de ontem para hoje é essa história de que ele já poderia ter até assinado lá, como fez... Até ontem não tinha isso. Até ontem a nossa discussão era assim, pô, será que ele deve ir ou não deve? E eu fechei a minha opinião com o que acabou de dizer o Zinho. Acho que para o futebol brasileiro é muito legal que ele fique, eu gostaria que ele ficasse porque ele tem qualidade. Claro. Independentemente de Botafogo e tal, tem qualidade. O Luiz Castro está sendo falado do Atlético Mineiro. Então, se vier, ótimo também. Tem outros técnicos? Tem. É que a gente aqui não valoriza gente jovem. Né? O André Jardine acabou de entrar para a história do futebol mexicano. Segunda vez que um cara consegue ser tricampeão. Ele é tricampeão com a América. Ah, mas quem é ele? Ah, aquele cara ganhou a Olimpíada, muito jovem, passou aqui no São Treinou Paulo, São não deu Paulo, certo. lá, E a gente saiu não valoriza. Agora, então esse mercado que está procurando técnicos, estou dizendo de Botafogo e Atlético, se é que o Botafogo vai procurar também, podia olhar também para brasileiros. Né? Mas você acha, por exemplo, que o Jardine chega no Botafogo, aí ele 3, 4, 5 jogos aí... Depende do que o pata 3, perde um, tá ajeitando... E se o Luiz Castro vier, vão segurar? Aí se vier o André Jardine, não vão. Eu tenho essa impressão. Então, aí tá... Você não tem essa impressão? Não é assim que funciona muitas vezes? Não, mas isso que é errado. Mas isso que é errado, né? Sim. Isso que é errado. O Luiz Castro pode perder meia dúzia de jogos e fica Vem lá. o Milito, fica aí. Perde, fica. É isso aí, então. Isso que tá errado, enfim. Temos que valorizar um pouquinho a prata da casa, né? Até nessa situação. Tá o Santos procurando técnico, talvez Botafogo, o outro, blá, blá, blá. Mas só se pensa nesses nomes. Que já tem não, já tem. O presidente do Santos falou que já tem, que tá lá guardadinho, que vai anunciar na hora certa. Mas assim, sobre o Arthur Jorge, olha só. Deixa eu tirar outra informação é de que ele ficou sabendo, nessa passagem, que ele ganhava, por mais que diga a nota aí que ele ganhava um dos grandes salários aqui, que ele ganhava menos que o Luiz Castro e que o Bruno Lage. Então, por mais que seja bom, era menor do que o Botafogo já pagou para outros. E eu acho que é natural isso, porque no ano passado o Texto botou mais dinheiro do que imaginava lá. Tanto que esses considerados agora reservas, que foram titulares lá, Eduardo, Tietê, quem mais que está para sair? Que é Tiquinho, etc. Todos ganhavam muito bem dentro do que o Texto botou e eles eram titulares. O Abel, quando chegou ao Palmeiras, ele não ganhava o que ele ganha hoje. Sim. Não, mas no Botafogo houve o contrário, né? Quando ele ele chegou e pôs dinheiro. Então ele fez bons contratos com vários jogadores que aí esse ano foram substituídos e agora talvez ele esteja entendendo que para ficar, entre aspas, na reserva ou jogar poucos minutos como jogar agora, ele gostaria de abaixar esses salários e os caras não vão provavelmente aceitar. Por isso estão falando dessa saída toda lá. Porque tem que continuar com um bom elenco. Eu não vejo por que mandar Eduardo embora, Tietê embora, Tiquinho embora. A não ser que eles estejam insatisfeitos em não serem titulares. Mas pro elenco do Botafogo, e a gente sempre falava, legal é que ele olha pro banco e aí tem esses caras todos. O elenco foi importante esse ano. Óbvio que é importante. Então a gente imaginava até ontem que o Arthur Jorge, que não encontrou o texto ainda, fosse conversar e falar, bom, primeira coisa, vai ter uma gratificaçãozinha? Ok. Pá, legal. Não é renovação. Não. É fazer um agrado. É até 2025, aí é bônus. É bônus pelos títulos, pelo ano maravilhoso que tem. Segundo, estou ouvindo dizer aí que você não vai forçar para ficar fulano, beltrano, ciclano. Aí eu vou ter time para fazer um bom campeonato? Pensei que ia ser seu papo. Você vai pôr uma grana, etc. Só em 2 jogadores ele pôs... 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares o ano passado. Mas eu acho que tem uma questão aí também que é a seguinte, a gente tem até uma telinha para mostrar a sequência dos treinadores do Botafogo, só uma coisa, né? Essas dispensas, né? Essas negociações de jogadores, pessoal que sai e tal, é com a anuência do Arthur Jorge, porque se o Arthur Jorge não vai ficar, pode chegar outro e falar, não, isso aqui é interessante ficar no elenco. Então você precisa definir logo esse negócio, porque quem vai porque passa pelo treinador. Mas quem muda o treinador tem essa necessidade. Você acha que o Atlético não está apurado para fazer isso? Só que um detalhe, o Botafogo não estava afim de mudar o treinador, o treinador que está afim de sair. Olha só o que é temerário aí. O Luiz Castro teve quase 60% de aproveitamento, ficou 462 dias no cargo, mais de um ano. Qual é o susto? O Luiz Castro parecia que ia ganhar título com o Botafogo. O que aconteceu esse ano parecia que ia acontecer com o Luiz Castro. Não digo a Libertadores, mas parecia que ia pintar um brasileiro ali pela campanha. Depois de ficar com um carioca horroroso. Isso, exato. Mas o Luiz Castro segura. Exatamente. Se é o Jardine, eu mando embora. Perfeito. Você lembra? O carioca dele foi horroroso. Não classificou nem entre os 4. Péssimo. Entre os 4.
Aliás, os 2 anos do Botafogo, né? O passado e esse, também ganhou a taça lá que nenhum grande quer. Pois é. Aí veio o Bruno Lage, depois do Caçapa da sequência ali. Sim. 5 ou 6 jogos, não perdeu nenhum também, uma sequência maravilhosa. Aí veio o Bruno Lage, 87 dias no cargo, caiu. Treinador que passava uma certa desconfiança ali nas coletivas, uma fragilidade e tal. Enfim, a conversa do Bruno Lage era meio pra baixo, mas tudo pegou. E depois de uma coletiva do jogo contra o Flamengo, que o Botafogo perde e tal, dá uma declaração também meio absurda ali. Gente, não era pra tanto. Aí veio o Lúcio Flávio, que era então um pedido dos jogadores, daquele elenco, certo? 33,3% de aproveitamento, 42 dias no cargo, uma queda brutal do Botafogo. E aí vem o Thiago Nunes para tentar salvar a vaguinha na Libertadores, que essa já era a história, né? 42,2% de aproveitamento, 98 dias no cargo. Aí o Thiago Nunes leva a equipe para a pré-Libertadores, mas já no começo do ano o trabalho já não engrenou, já não deu certo, muita crítica e tal. Eis que surge o Arthur Jorge para fazer o ano que fez o Botafogo. Então assim, era o que o Zinho estava falando. Entre o Luiz Castro e o Arthur Jorge, gente, só derrota. Só derrota. Porque foi aquela queda no Brasileiro, foi o começo de ano ruim, muito questionamento, treinador que chega, treinador que sai, os jogadores que pedem o treinador que não dá certo, vem outro que também não dá. Enfim, a preocupação é essa. Tudo bem, o Botafogo já tem carimbo de títulos agora, ok. Mas justamente com esse carimbo de títulos é que o torcedor acreditava que mesmo com saída de jogadores e tal, reposições que viriam, mantendo esse treinador, o 2025 estava com uma perspectiva maravilhosa, ou não? Tava. Agora, você tira o Arthur Jorge, até que você defina o próximo treinador e dependendo de quem vier, você fica com a pulga atrás da orelha. Você fala, opa, peraí, agora é o time, é o treinador, como é que vai ser? O torcedor do Botafogo vai ficar preocupado. Precisa ver quem é. Primeiro esse treinador que virá, ele vai contemplar o que tem no elenco? Ou ele vai se adaptar ao que tem no elenco? Então é isso. Porque eu pessoalmente não acredito um treinador que só tem um formato de jogo e que obriga o jogador a jogar no formato de jogo dele. Que não é o caso do Arthur Jorge. Que não é. O Arthur Jorge, ele se adaptou àquilo que tinha. O Botafogo, ele começa jogando com 4-4-2, com 4-2-4 na altitude. E soube se adaptar a situações críticas como a final da Libertadores. E tendo muito bom treinador. E tendo um jogador artilheiro da Libertadores da América na parte inicial. Sim. Né? Então a gente... É muito bom a passagem dele pelo Brasil. E nunca... uma coisa tem que ser dita. O Arthur Jorge nunca teve nas mãos como treinador um elenco tão bom quanto o do Botafogo. Foi a primeira vez na carreira dele... E nem terá no Catar. Oi? E nem terá no Catar. Duvido que ele tenha um elenco tão bom no Catar. Um príncipe daquele... Não, mas eu não discuto o seguinte, o cara que ganha dinheiro, ele tem todo o direito de ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum. Você vai chegar aqui, vocês estão trabalhando aqui na SPN, vem uma emissora lá do Catar, uma emissora lá, fala, não, você pode falar português lá, Pascoalzito, vou te pagar 10 vezes mais se você ganhar na SPN. Você vai. Não vai? Não sei. Não vai? Não sabe. Tem coisas na vida que a gente família, tem que pensar. O contrato é de 4 anos, você leva em consideração família, uma série de coisas. Fechou a conta ali? Tem muito. Fechou a conta. Tá sobrando, né, Zinho? Tá sobrando. Tá sobrando. Uns com tanto, outros com tão pouco, né, Zinho? Mas é isso, né? Por amor à profissão. Agora, trabalha por amor à profissão, não precisa mais. Obrigado, Zinho. Ele não pede nem férias, ele não tem nem férias. Ele não pede. Mas ele não pede nem férias, pô. Quem entregou o Botafogo pro Arthur Jorge não foi o Thiago, né? Foi o Fábio Matias, que fez os primeiros jogos, inclusive contra o Bragantino, lembra? Teve um bom período. Os jogos eliminatórios contra o Bragantino era Fábio Matias. Bem lembrado. Pegou ali no Campeonato Carioca, etc. E entrou na pré-Libertadores e tal. E aí aquela história. É o interino que vai ficar enquanto tá dando certo. Só que aí ele passa meio que raspando pelo Bragantino, mas passa, né? Acho que foi decisão, até foi pra pênalti com o Bragantino. Foi Bragantino, foi pra em Bragança ainda. Aí ele estreia na Libertadores, o Fábio, e perde. Então, o segundo jogo da Libertadores, chave de grupo, é com o Arthur Jorge contra a LDU, que perde. Ele mete os 2 primeiros. Ele perde os 2 primeiros. Sim, mas um ainda foi com o Fábio. Foi com o Fábio, outro foi com a ele. estreia dele, que foi que todo mundo aí tinha que ganhar tudo. Aí começou só matar. Aí foi que nem a Argentina na Copa. Aí Júnior Santos resolve. Aqui pra frente é só decisão. E ele foi chegando. Botafogo e Bragantino em Bragança foi 1-1, não foi pros pênaltis. Acho que o Bragantino abre o placar e o Botafogo empata. Eu sei que foi 1-1 o jogo. Sei que foi 1-1, não foi pros pênaltis. Por isso que eu tô pensando em pênaltis, porque o primeiro que o Botafogo tinha ganho.
Não foi. Tinha ganho 2-1 primeiro, por isso? Tinha ganho o primeiro. Ah, tá. Em casa, 2-1 no Newton Santos e depois 1-1 em O Bragantino, para chegar ali, é que faz uma decisão em pênaltis em casa. Bragantino para chegar nesse jogo, porque o Botafogo tinha que passar por um time e o Braga. E o Braga em foi casa. Isso mesmo. Aí em casa. Águilas Douradas, o Bragantino. Águilas Esse Douradas. foi pros pênaltis. Águilas Douradas. Isso, Águilas aí foi Douradas. pros pênaltis. Tava em casa, todo mundo achava que ele era favorito, ele vai pros pênaltis, aí cruzam os dois. Eu tô muito curioso em saber se Bahia e Corinthians vai cruzar ou se aquilo ali foi sorteio. Entendeu? Aí então, porque nessa fase a gente perdeu um deles, né? É verdade. Perdeu, Cruzaram. tinha Botafogo e Bahia. Aí me diz o Botafogo e Bragantino. Bragantino. Mas me diz Fabrício agora que não vai ter esse cruzamento. Então a gente pode ter os dois entrando. Porque lá. seria um desperdício, né? Sim. Na terceira Na fase de grupo, sim. Na primeira fase da Libertadores, são 3 fases da Não, mas primeira dependendo fase. do sorteio, foi porque o Bragantino com o Botafogo foi na terceira da pré. Porque eles não entram na primeira, eles entram na segunda, os dois ganharam, sendo que o Bragantino passou pelos pênaltis. Foi. E na terceira da pré, decidiu quem foi para os grupos. Isso. Dependendo dos potes ali, só talvez vá cruzar Corinthians e Bahia, o que é um desperdício, né? Seria um desperdício aí das duas equipes. Desperdício. Mas enfim. Fabrício pode Fabrício cruzar. falou alguma coisa aqui no meu ouvido. Fala, Fabrício. Ah, garoto, vamos para o Fluminense. Só para arrematar, então. Vamos, rapidíssimo. Sim. Rapidíssimo para a gente ir para o Fluminense, que anunciou aí o Mano Menezes com a sequência de trabalho, né? Já estava lá, evidentemente, mas sequência de trabalho, contrato renovado. E tá querendo o Richarlison. E está querendo o Richarlison, teve isso também. O Bittencourt falou sobre isso na coletiva. Legal. Rapidamente. Sim. Vale loucura para ficar com o Arthur Jorge ou pode ir embora? Recebi esse recado ontem do meu irmão durante o programa, que ele mora em Brasília e é botafoguense. Falou assim, eu espero que o Texto não faça nenhuma loucura para pagar o que ele vai ganhar lá. Eu acho que não vai pagar, porque aí, como diz o Pascoal, é um posto de petróleo que o cara ganha lá, enfiou o dedo assim e jorra. Então aí eu acho que não vale, entendeu? Pagar, aí é demais. Se submeter a isso, não. Tá, eu acho que assim, um reconhecimento, não sei quanto ele ganha, não me interessa e tal, mas ganhou 2 títulos, deve ter ganho um bônus pelos títulos. Mas vamos dar um X% aqui de aumento para o ano que vem, você ficar feliz, fica com a gente. Agora, quando ele fala das propostas de lá, a gente fica imaginando 3, 4, 5 vezes mais do que ele ganha. Eu acho que isso não vale a pena, não. Pascoalzito, você que é o mais afortunado de todos nós Não, aqui. você nem sabe de nada. Registrador, o Zinho já deixou escapar, ele conhece o seu passado. Não. Vale loucura? Não, loucura não. Ele é bom treinador, acho que não. Muitas conquistas, mas eu acho que não dá para fazer loucura. O Textor já adiantou o investimento que ele iria fazer em 2, 3 anos, ele adiantou em 1 ano só. Eu tenho muitas dúvidas se ele vai continuar adiantando isso, se ele vai continuar botando todo esse valor financeiro em cima de uma situação. Eu tenho muitas dúvidas, porque ele tem problemas lá na França que ele precisa resolver no Lyon. O budget não foi atingido, né? Porque lá na França você tem que, para fazer um campeonato, depositar todo o dinheiro na liga. Eu vou gastar esse ano centos milhões. Centos milhões. Eu não sei quantos, mas centos milhões. E tem que depositar na liga. Por que ele sofreu essa punição lá? Porque não tinha os centos milhões na conta. Então a gente precisa saber, entender os movimentos, e eu não sei se ele, com todo esse investimento que ele fez aqui, se esse investimento também será repassado para o ano que vem. Eu não tenho essa certeza. E aqui também deu problema, porque nem todo mundo está gostando dele ter gasto acho, 300 milhões no ano passado, porque no esquema da SAF você teria que arrecadar... 300 milhões ele gastou em 2 jogadores. Então, ele gastou mais de 400 milhões nas contratações do ano passado. Que pode ferir o fair play, porque você tem que arrecadar esse dinheiro para você poder gastar. Não sei se isso vai continuar, porque aqui no Brasil, sabe como é que é? Trouxe o cara, que legal e tal, vamos que vamos, mas enfim. Mas dinheiro para gastar, ele vai. Não sei o seu nível de reposição. E não sabemos ainda o nível de saída. O Luiz Henrique vai embora? Para mim não importa isso. Um vai, o Adrielso e o menino vão pro Lyon, tá? O Barbosa se despediu. Também já está indo embora. Então, o Barbosa se despediu. Esses dois. Agora, o restante, se ficar o Luiz Henrique, tem Jefinho, aí precisa ver, Tiquinho, Eduardo, esses caras vão ficar, não vão, Tietê?
Mas, enfim, uma graninha ele vai gastar. Primeiro que ele tem essa grana e segundo que ele disse que veio para não deixar mais Flamengo, Palmeiras e tal estarem à frente dele financeiramente, pelo menos. Esportivamente, vai para o campo e vê quem ganha. Esportivamente, ele ficou à frente nesse ano. Então, gostou, provavelmente. Você viu quando o cara tem dinheiro, as expressões que ele o budget, né? Isso o budget, é outra coisa. Vamos lá, que parece que não... Com os títulos, esse bônus que está se falando já seria uma renovação de contrato dobrando o salário que ele tem hoje. Opa! Por favorzinho, repita a informação para o nosso fã de esporte, então. Vamos lá? O Arthur Jorge tem dispositivos no contrato atual que, com as metas alcançadas, que foram os títulos, tá aí, conseguiu. Então, além de premiação, o que tem é uma renovação de contrato, dobrando o salário anual. Dobrou o salário anual, dobrou o salário mensal. Certo, presidente? Você que é bom na matemática. Lógico. Então, assim, eu acho que esse já é um esforço que o Botafogo faz e cumpre com o que está no contrato para a permanência de um treinador vitorioso, valorizado merecidamente. Então, assim, não dá para você competir com um time lá de fora do mundo árabe. Essa loucura acho difícil também. Até chegar aos números. Foge até, né, do padrão. Agora, você dobrar o salário já é uma baita de uma valorização. Não, acho maravilhoso isso e acho que esse tem que ser o limite quando você pergunta. A loucura é pagar 4, 5 vezes. É isso. Que provavelmente ofereceram lá fora. Aí não, fala, pô, cara, já vou dobrar aqui. Ah, você achava que ganhava menos que o fulano, agora já não é menos. Provavelmente, é menos que o Abel Ferreira. Ah, ok, mas então vai para... Aqui eu não vou te pagar o do Abel. Sim. Entendeu? Só um detalhe, eu não vou falar valor, embora as pessoas estão colocando aí valor e tal, mas se o valor do salário dele é exatamente o que eu vi, que tem aí a gente vai nas fontes mais certas, né? Sim, claro. As informações mais coisas. Se é o que eu vi e automaticamente esse salário foi dobrado... Tá bom demais, né? Ele passa a ser o segundo maior salário de um treinador no Brasil. Apenas atrás do Abel, provavelmente. É isso, só atrás do Abel. Verdade. É isso aí. Certo, Zinho? É isso. Perfeito. É isso. Perfeito. Nessa leitura de números, sim. Sim. Gente... Não, mas assim, é o que você falou. Pô, é uma baita grana. Aí você olha lá, mas o cara tá oferecendo 2 vezes essa baita grana. Aí você decide se você quer ir pra lá ou ficar aqui. Então, de novo, é questão pessoal. Cada um com as coisas, a gente brincou com as coisas, pô, tem que ver família e tal, etc. Claro. Como você tem uma série de circunstâncias. Mas uma coisa eu te Ele tem digo. um filho que joga em Portugal, certo? O que esse cara tem e permanecendo assim, terá com o Botafogo, estou falando do ponto de vista de história, estou falando do ponto de vista de títulos, de trabalho, de tudo, etc. Tá? Não precisa ficar para sempre no Botafogo, ficar mais um ano, mais 2. Ele não terá no Catar, tá? Isso é ponto pacífico. Isso é ponto, não terá. Pode montar lá um time, tá? Não é a mesma coisa, não é o mesmo nível de desafio, não é. Esquece. Agora, se pesar para ele a parte financeira, que realmente é sempre tentadora, os caras vêm lá, isso você falou, furou lá, saiu o petróleo, acabou, aí se a conversa é essa. O Neymar, o Cristiano Ronaldo, lógico, o Benzema, todo mundo que tá lá já ganhava muito bem antes. Mas quando o cara oferece 2, 3, 4, 10 vezes, o cara decide se quer ir ou não. E o que esse cara tem da torcida do Botafogo, ele jamais terá no Catar, na Arábia, qualquer lugar que ele vá, o mundo árabe, pode falar, não vai ter. O que ele tem da torcida do Botafogo, ele jamais terá. Jamais terá para o ambiente que ele está tentando ir. O calor, a emoção, essa coisa do torcedor aqui no Brasil, meu amigo, é um negócio que não tem nesses lugares. Não tem. O cara perdeu o Mundial e teve absoluta compreensão do torcedor. Claro. O torcedor entendeu, porque o ano foi maravilhoso, foi um ano histórico, talvez o maior ano da história do Botafogo, porque teve a Libertadores inédita, porque teve o brasileiro que não ganhava há 30 anos, porque teve futebol bonito, há quanto tempo não se falava que o Botafogo jogava o melhor futebol da América do Sul. Há quanto tempo não se falava isso? Não é verdade? Há quanto tempo? Que é uma tradição de bom futebol no Botafogo. Quanto tempo não se falava isso? Teve tudo isso nesse ano no Botafogo. Incomparável. Não, incomparável só é um. Incomparável é outro. Quem? É o rubro-negro. Esse no incomparável não fica botando palavra na coisa que não existe. Como assim? O único elenco incomparável
Elenco. É o do Flamengo. Elenco, Eu vou repetir pro senhor. Vou repetir pro senhor. Vamos ver campo e bola esse ano, o Botafogo foi melhor. O Flamengo teve lá alguns problemas nessa temporada, muitas lesões. Pra você ter uma ideia, o Pedro fez tanto gol, que em 6 meses fora, o Roberto só foi passar o Pedro na última rodada. Com um gol só. O Pedro fez 30. Levou uns 6 meses parado para alguém fazer 31. Você vê como o Pedro faz gol. Se o Yuri tivesse jogado o primeiro semestre que ele jogou no segundo, ele tinha feito 78 gols. Porque o que ele perdeu de gol também... Tá curiosa essa conversa de vocês dois. Né? Corinthians contra Flamengo agora, isso aí? Não, é porque... O senhor está fazendo, às vezes, da apresentadora do programa, é isso? Não, porque eu digo o seguinte, o único elenco incomparável da América do Sul é o do Flamengo. Mas o futebol esse ano Os foi do outros Botafogo. podem se assemelhar, mas o incomparável Posso falar uma só coisa? o Flamengo. Com o Felipe Luiz, a minha expectativa é que o incomparável do elenco se transforme também no futebol ano que vem. Mas o 2024 é do Botafogo. O campo e bola é do Botafogo. Mesmo com o elenco todo do Flamengo, que é incrível, maravilhoso. Mas lembrar o senhor que eu acho que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, não teve? Foi, mas... porque às vezes a gente esquece. Peraí. Tem os problemas, a gente vai esquecendo. Tem amnésia. Não, foi campeão da Copa do Brasil graças ao seu Felipe Luiz, inclusive. Não, graças a Gabigol, que decidiu o jogo na primeira partida. Calma lá, mas quem ganhou a Libertadores? É Clube de Regatas... O quê? Libertadores? Quem? Não, Botafogo. Botafogo. Quem ganhou o Brasileiro? O Botafogo. Na ordem de prioridades, importância de campeonato, me dá a ordem de prioridades. Não, o Botafogo poderia ter cumprido a tríplice coroa ideal. Mas ninguém fez isso até hoje. Né? Ninguém fez isso até hoje. Ideal. Mas ninguém Brasileiro, fez. Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo, com o Jorge Jesus, fez Brasileiro e Libertadores. Eu quero dizer ao senhor, eu ainda alimentei uma esperança de que o Botafogo pudesse ir à decisão do Mundial de Clubes e isso me frustrou. Tudo bem. Porque eu não consigo minimizar a derrota do Botafogo. Porque eu trato o Botafogo com gigantismo, com grandeza. E não vou tratar o Botafogo como coitadinho. Como eu não vou tratá-lo dessa forma, me surpreendeu o Botafogo ficar fora na decisão. Então o Pachuca vai jogar nesse meio de semana contra o Real Madrid. Né? Mas o Pachuca foi para a final. É o Pachuca. Para mim é uma grande surpresa. Sim. Porque na minha visão... Aí, Pascoal, na sequência aí, Pascoal. Aí, ó, depois eu conto quem vai ser esse novo camisa 10. Mas só para avançar... É o Flamengo, o senhor, tem que ter Flamengo. É um Se não tiver Flamengo, as coisas não andam, cara. Vocês não perceberam isso? Porque você trouxe o Flamengo à baila. Agora, eu vou falar uma coisa. O senhor, grande artista que é, um expert nas artes cênicas... Muito obrigado, William. Muito obrigado. O senhor não respondeu minha pergunta. Qual é a pergunta? Qual o campeonato mais importante? Ordem. Para mim é Libertadores. O segundo. Brasileiro. Quem ganhou os dois? Botafogo. Muito obrigado. Agora é o Fluminense. Vamos ouvir o Mário Bittencourt, presidente, que hoje falou sobre o Fluminense. Vamos lá. Então, pessoal, é como eu já venho falando há vários e vários vídeos. Cada um fala uma coisa. Agora o Zinho chegou com uma informação que veio do ponto eletrônico dele, dizendo que o Arthur Jorge tem no contrato dele uma cláusula de renovação automática em caso de bater as metas, campeão Libertadores e Brasileiro, não sei se é Brasileiro e Libertadores, ou se é Brasileiro ou Libertadores, ele bateu os dois, mas segundo o Zinho e o ponto eletrônico dele, logicamente a equipe da ESPN, teria essa cláusula de renovação automática, caso batesse essas metas, com dobra de salário, e como é renovação automática, a renovação do contrato. Ou seja, o contrato que iria até o final do ano que vem, logicamente, se você está renovando o contrato, deve ter uma extensão um pouco maior. Então, quem sabe aí a cláusula, como aumentou o tempo de contrato, aumenta o valor de salário, logicamente, a multa também aumenta. Então, não sei se isso aí procede, se não procede. Mas é mais uma informação num cenário de várias informações diferentes, de várias fontes diferentes. E o que a gente sabe de concreto é: Arthur Jorge não bateu o martelo que sai, nem que fica. John Textor ainda não sentou para conversar com o Arthur Jorge. Então não houve proposta do Textor, não houve contraproposta do Arthur Jorge, não houve negociação, não houve uma oferta de projeto para o ano que vem, nada do tipo. Então está muito em aberto tudo ainda. Não comecem a atacar o Arthur Jorge desde já,
porque pode acontecer que ele fique no Botafogo e ano que vem tá aí o Arthur Jorge aí ganhando o título de novo e você ficou agora xingando ele aí, o print é eterno e fica com cara de tacho depois. E tem um outro porém que foi muito bem lembrado aí, pelo próprio Zinho, tá? Por incrível que pareça, o Zinho dando um show de coerência. Ele falou que o Arthur Jorge pode muito bem ficar no Botafogo, até porque, vale lembrar que ano passado, ao fim do ano, saíram várias notícias de que o Abel Ferreira tinha assinado um pré-contrato com um time lá de fora. E pelo que eu vi, tinha coisa aí na FIFA, escambau A4, desse clube lá de fora contra o Palmeiras, contra a Leila, acionando e tudo mais, querendo acionar a FIFA, porque foi rompido um contrato, ou seja, existia realmente um contrato assinado pelo Abel, a Leila foi lá, bancou mais alto o valor, ele ficou e rasgaram aquele contrato. Só que rasgaram no modo de falar. No modo de falar foi rasgado, mas tá lá o contrato, pelo visto. Então o Abel ia sair também, a Leila foi lá, propôs algo melhor e ele ficou. Então, pode ser que o Arthur Jorge nem saia. Mesmo com a boa proposta lá de fora, ele opte por ficar. Depende do que o Textor oferecer para ele. Se vai ser mais dinheiro, se vai ser um melhor time, se vai ser um plano de carreira, se vai ser uma ponte com a Europa, em vez de ir pro Catar, daqui a uns anos ir pra Europa, não sei. Só que está tudo muito conturbado. Roberto Barroso fala uma coisa, Zinho fala outra, aí vem o TF, aí vem o Medeiros, aí vem o Globoesporte.com, vem entendeu? Cada um fala uma parada diferente. Então não se precipitem. Não se precipitem. Botafogo Botafogo, Textor, Arthur Jorge, né? Todo esse contexto vai se resolver nas próximas semanas. Eu acho que ainda se estende até quase o Réveillon, eu acho. Tá? Bom, pessoal, fico por aqui. Teve essa bomba aí que também veio a nota oficial do Botafogo agora, né? Durante o programa da ESPN. Então eu trouxe rápido esse vídeo aqui para vocês terem essa informação, né? Eu costumo fazer vários programas juntos, um compilado e tal. Eu fiz só esse programa aqui, que durou bastante o trecho do Botafogo. O Botafogo tá dominando a mídia, né? O Botafogo tá dominando a pauta da mídia brasileira esportiva. Então aí mais um exemplo. 40 minutos quase de programa falando do Botafogo. E eu fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar aqui no canal do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de membros, 3, 5 reais, valores simbólicos, pequenininhos, que você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, uma estrutura cara, complexa, mas que é muito importante para fazer um bom serviço a vocês todos os dias. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.